Durante os séculos, houve diversos julgamentos simulados, julgamentos ilegais, em que pessoas não qualificadas e não autorizadas julgaram e condenaram pessoas inocentes. Como exemplo máximo disso, temos o julgamento de Jesus Cristo pelo Supremo Tribunal Judaico. Mas também nos nossos dias está se desenrolando um julgamento simulado, falso, oculto e disfarçado. Um julgamento ex parte, no qual se ouve apenas o lado da acusação e não da defesa. Mas que julgamento é este? Primeiramente, qual é o alegado crime cometido? Catástrofes em forma de furacões, enchentes, deslizamentos de terra, terremotos e assim por diante. O acusado, o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, cuja dignidade e esplendor evidentemente o impedem de se submeter e estar presente a essa sessão de julgamento ilegal. Os acusadores, pessoas desinformadas quanto aos fatos, bem como um número significativo de clérigos religiosos. O teor da acusação pode ser expresso pelos seguintes acontecimentos. Novembro de 1980. A igreja de Balvano, na Itália, é destruída por um terremoto. Enquanto os cadáveres eram retirados para fora, o sacerdote local lamentou: como posso explicar a essa gente que Deus decidiu levar seus entes queridos durante uma missa? 1991. Erupção vulcânica do Monte Pinatubo, nas Filipinas. A manchete de um jornal filipino perguntava: erupção, punição de Deus? A colunista do jornal expressou tal conceito ao escrever que tal catástrofe era uma intervenção divina. 1973. Santiago del Estero, na Argentina, é assolada por chuvas torrenciais. Pessoas na região vizinha disseram: Deus está punindo os santiaguenhos por serem maus. E uma vez que a Bíblia prediz um tempo de grande aflição, muitos acham que Deus é responsável pelas catástrofes e pelo sofrimento resultante delas. E um agravante é que as catástrofes naturais têm se multiplicado vertiginosamente nos últimos tempos. Por exemplo, nós temos as seguintes cifras. Na década de 60, foram registradas 523 catástrofes naturais. Na década de 70, 767. E na década de 80, 1.387 catástrofes naturais. Dos anos 60 até os anos 80, a frequência das grandes catástrofes naturais quintuplicou. Isso significa que cerca de uma entre cada 7 pessoas que vivem na Terra já foi atingida por algum tipo de catástrofe ou tragédia. Devido ao aumento alarmante no número de catástrofes, os ataques contra Deus tornaram-se mais profusos. Deus tornou-se um alvo favorito. Mas podemos dizer que a atribuição de significado especial a tais acontecimentos não é novidade. Na maior parte da história, o homem tem tentado explicar as catástrofes naturais que suportou por meio do folclore, da mitologia e da religião. Por exemplo, o terremoto que ocorreu em Tangshan, na China, em 1976, de magnitude 7,8 na escala Richter, matou, segundo se calcula, 240 mil pessoas. Ele ocorreu apenas 6 semanas antes da morte do ex-líder Mao Tse-tung e foi interpretado como presságio do céu que assinalava uma nova era na história da China. De modo que muitos se perguntam: é Deus realmente o responsável? Como você encara o assunto? Bem, há muito mais envolvido na resposta a essas questões. O ataque à reputação do Criador da humanidade envolve também o nosso futuro. Por afirmar que Deus é o responsável pelas calamidades que matam milhares de pessoas, a acusação também está afirmando que ele é perverso, frio e injusto. Se isso fosse verdade, então suas promessas quanto ao futuro da humanidade, no melhor dos casos, seriam apenas palavras jogadas ao vento. Além disso, a responsabilidade de indenização referente às vítimas de tais tragédias recairia sobre Deus.
Assim, havendo tantos interesses em jogo, localizar a causa e distribuir a culpa é algo necessário. Portanto, como ouvinte imparcial do assunto, você com certeza está interessado em ouvir a evidência apresentada pela defesa. Com efeito, o veredicto ou decisão judicial dessa questão só pode ser dado pelos fatos. De modo que o objetivo desta palestra é examinar de perto os fatos relacionados às catástrofes naturais. Portanto, perguntamos: o que indicam os fatos? E o que é mais importante, o que indica a Bíblia? Vale ressaltar a priori que a Bíblia, de fato, prediz a ocorrência de catástrofes naturais. Podemos ver o que ela diz aqui em Lucas, no capítulo 21, e no versículo número 11. O texto diz: e haverá grandes terremotos, e num lugar após outro, pestilências e escassez de víveres. E haverá vistas aterrorizantes e grandes sinais do céu. Revelação, o Apocalipse, capítulo 6, descreve a trajetória dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Expressão que se popularizou por se tornar o título de um romance sobre a Primeira Guerra Mundial, do escritor espanhol Vicente Blasco Ibáñez. Os 4 cavaleiros do Apocalipse simbolizam, entre outras coisas, a escassez de víveres e as pragas mortíferas. Significa isso que Deus é o causador desses acontecimentos? Não. Sendo onisciente, isto é, capaz de saber todas as coisas, Jeová pode prever as consequências dos empenhos de humanos imperfeitos e indicar de antemão os resultados. É o que nos diz Isaías, capítulo 46. Versículos 9 e 10, onde Deus nos diz: lembrai-vos das primeiras coisas de há muito tempo, que eu sou o divino, e não há outro Deus, nem alguém semelhante a mim. Aquele que desde o princípio conta o final, e desde outrora as coisas que não se fizeram. Aquele que diz: meu próprio conselho ficará de pé, e farei tudo o que for do meu agrado. Portanto, conhecer algo de antemão não é o mesmo que provocá-lo. Um meteorologista, por exemplo, pode fazer uma previsão do tempo com elevado grau de precisão por causa de sua familiaridade com os padrões do tempo. Mas ninguém afirmaria que ele provocou o tempo predito. Portanto, o fato de Deus ter predito as calamidades não é prova de que ele é responsável por elas. Então, como podemos descobrir o elemento causador de tais tragédias? Bem, quando acontece um desastre, inicia-se uma investigação cabal de suas causas. Os aviões possuem as chamadas caixas pretas, que contêm informações sobre o desempenho da aeronave a cada segundo e a gravação das vozes na cabina de comando, até bem no momento do desastre. Essas caixas pretas são vitais para ajudar a determinar a causa dos acidentes aéreos. Vamos, portanto, examinar a caixa preta, ou o acúmulo de evidências por trás das catástrofes naturais. Vamos examinar 4 características das catástrofes naturais que são sobrepujantes em mostrar que Deus não é o causador delas. Primeiro fator: o número de mortes decorrentes de catástrofes não é proporcional à intensidade delas. Por exemplo, um terremoto de intensidade 6,2 graus na escala Richter matou 5.000 pessoas. Contudo, um terremoto de intensidade maior, 6,6 graus, matou 65 pessoas, um número bem menor. Atribuir a Deus a causa de tais catástrofes é afirmar que ele errou de cálculo, usou mais força e atingiu menos pessoas? Isso seria absurdo, não é mesmo? Segundo fator: estudos têm mostrado que as nações mais pobres têm um índice maior de mortes decorrentes de catástrofes naturais do que as nações mais ricas. Por exemplo, de 1960 a 1981, o Japão sofreu mais de 40 catástrofes, resultando em 2.700 mortes, ao passo que o Peru sofreu menos catástrofes, um total de 31, mas com mais de 90.000 mortes, 30 vezes mais. Por que essa diferença? Será que Deus se agrada de destruir mais nações pobres do que ricas? É a conclusão a que chegaríamos,
caso Deus fosse mesmo responsável pelas catástrofes naturais. Terceiro fator. As catástrofes naturais são caracterizadas pela perda indiscriminada de vidas, tanto de pessoas más como de pessoas boas. Até mesmo alguns fiéis servos de Deus sofrem dificuldades e morrem. Por outro lado, a destruição causada por um Deus justo se caracterizaria pela seletividade, pela destruição selecionada apenas dos maus. Quarto fator. Não há nenhuma evidência de que as forças da natureza tornaram-se mais violentas recentemente, ficando até mesmo fora do controle. Em outras palavras, a Terra e suas forças dinâmicas permaneceram praticamente estáveis através das eras. Portanto, a culpa pelo aumento da frequência e da destrutividade das catástrofes naturais não cabe às forças da natureza, que permaneceram estáveis ao longo dos tempos. Quem então é o responsável? Se a culpa não cabe às forças da natureza, o dedo de culpa aponta para o elemento humano. A realidade é que a atividade humana, social, econômica e política, é a culpada da grande diferença na resultante perda de vidas e destruição de propriedades. O problema é moral e social. Moral porque envolve ganância, ânsia de poder e egoísmo. E social porque envolve pobreza. Porque há uma diferença entre fenômeno natural e desastre natural. O primeiro é um elemento natural, como uma enchente ou um terremoto, que só passa a ser desastre natural quando resulta em perdas humanas. O problema está na exposição do homem a tais eventos. Para ilustrar isso, os raios solares são um evento natural. A exposição exagerada a eles é que pode causar o desastre, o câncer de pele. Mas isto pode ser impedido por se adotar medidas preventivas. O problema é que as pessoas se expõem indevidamente a eventos naturais. Como? De 3 modos. Primeiro, pelo abuso do meio ambiente. A ganância ou a pobreza levam a um cultivo excessivo da terra e a derrubada de florestas para obter mais solo cultivável. Isso leva à grande erosão do solo, expondo a região a enchentes e a secas. Seria o mesmo que acuar um animal manso. O animal, quando se sente acuado, ataca a pessoa. É o que acontece com o meio ambiente. Como exemplo, temos o deserto do Saara. A gananciosa criação de animais levou à excessiva exploração de pastagens e à derrubada de árvores, para que o gado pudesse comer as folhas. O resultado foi um deserto que se expandiu por 650 mil quilômetros quadrados em apenas 50 anos. Uma área maior do que a Espanha e Portugal juntos. A desertificação leva à seca, suprime a chuva, resulta em tempestades de pó e súbitas mudanças de temperatura. Não se trata de um ato de Deus, é um ato de ganância, porque Deus não usa um arado. Também fatores políticos como guerras civis resultam na destruição das pradarias, levando à seca e à fome. Foi o que levou à fome na Etiópia. Segundo fator, modo de vida das pessoas. O crescimento exagerado da população força milhões de pobres a morar em bairros e favelas construídas sem planejamento, em áreas inseguras, em prédios inseguros ou em áreas conhecidas por investidas regulares da natureza. Terceiro, não acatar avisos. Calcula-se que mais de 15 mil pessoas morreram e mais de 100 mil ficaram desabrigadas na esteira de um ciclone que assolou parte da Índia, em 23 de novembro de 1977. Relata-se que a população recebeu o suficiente aviso antecipado, mas o fato é que foram muito relutantes em sair de lá. Muitas vezes, por causa da apatia, descrença ou relutância em abandonar coisas materiais, muitos deixaram de acatar os avisos e morreram. Morreram desnecessariamente em calamidades. Assim, não é uma questão de fatalismo, e sim de ações arbitrárias e inescrupulosas. Por conseguinte, nosso exame da caixa preta, ou do acúmulo de evidências, ou seja, das causas subjacentes das catástrofes naturais, leva a um inequívoco veredicto: Deus não é o causador dos desastres naturais.
A ampla quantidade de testemunhas apresentadas pela defesa prova que o homem, bem como forças espirituais iníquas, são os verdadeiros criminosos. Contudo, a acusação não se satisfaz com as claras evidências em harmonia com os fatos bem estabelecidos. E como uma última tentativa desesperada, busca apoio em catástrofes ou destruições que a Bíblia realmente afirma terem sido causadas por Deus. Por exemplo, o dilúvio no Aquino, bem como a destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades do Oriente Médio. Eles perguntam de forma presumida e jactanciosa: por que então a Bíblia fala que Deus enviou o dilúvio, também fogo e enxofre e assim por diante para destruir os iníquos? Não foram tais catástrofes causadas por Deus? E para complicar a situação, em inglês, as catástrofes naturais muitas vezes são chamadas de atos de Deus. A expressão, juridicamente falando, aplica-se a um acidente que ocorre a partir de uma causa que atua sem interferência ou ajuda do homem. No entanto, os acontecimentos registrados na Bíblia não foram acidentais, nem intencionavam fazer as pessoas sofrer indiscriminadamente. Todas as catástrofes realmente causadas por Deus são justas e têm um objetivo. Têm de ajustar-se a 3 critérios. Primeiro, harmonizar-se com o objetivo de Deus. Segundo, ser precedidas de aviso da parte de Deus. E terceiro, ser acompanhadas de orientações divinas para a sobrevivência. Com base nesses 3 critérios, vamos então analisar agora o dilúvio. Nós notamos, sim, o primeiro critério, harmonizava-se com o objetivo de Deus de eliminar a maldade. Aqui em Gênesis capítulo 6, os versículos 5 e 11, nos dizem: por conseguinte, Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. Versículo 11. E a terra veio a estar arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra ficou cheia de violência. Então havia um motivo, um propósito para essa catástrofe dirigida por Deus: eliminar a maldade. Segundo fator, foi precedido de aviso da parte de Deus. O capítulo 6, veja os versículos agora 13 e 17. Depois Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os arruíno juntamente com a terra. Versículo 17. E quanto a mim, eis que estou trazendo o dilúvio de água sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne em que a força da vida está ativa. Tudo o que há na terra expirará. Então Jeová deu um aviso. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé era pregador da justiça. Portanto, ele avisou, por meio de Noé, as pessoas contemporâneas de Noé, para que elas pudessem tomar uma posição. E terceiro, foi acompanhado de orientações divinas para a sobrevivência. Veja agora o capítulo 6, versículos 14 e 15 inicialmente, que nos diz: onde Jeová deu as seguintes instruções a Noé: faze para ti uma arca da madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terás de cobri-la com alcatrão por dentro e por fora. E é assim que a farás. 300 côvados será o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Agora veja os versículos 19 a 22. E de toda a criatura vivente, de toda sorte de carne, levarás 2 de cada uma para dentro da arca, a fim de as preservares vivas contigo. Serão macho e fêmea. Das criaturas voadoras segundo as suas espécies, e dos animais domésticos segundo as suas espécies. De todos os animais moventes do solo segundo as suas espécies. 2 de cada um virão a ti, lá dentro, para os preservares vivos. E quanto a ti, toma para ti toda a sorte de alimento que se come, e tens de ajuntá-lo a ti, e terá de servir de alimento para ti e para eles.
E Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara. Fez exatamente assim. Portanto, a destruição que é dirigida por Deus cumpre esses 3 critérios. Vamos ver também novamente esses mesmos critérios na destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro, essa destruição harmonizava-se sim com o objetivo de Deus de eliminar a maldade. Podemos ver agora Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5, que nos descrevem a situação de extrema maldade que havia naquela ocasião, naquela região. Diz assim: antes de se poderem deitar, no caso Ló, sua família e os anjos em forma humana, que Ló abrigou em sua casa, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o rapaz até o velho, todo o povo numa só turba, e chamavam a Ló e diziam-lhe: onde estão os homens que foram ter contigo hoje à noite? Traze-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Então perceba a extrema iniquidade que havia naquela cidade. Aqueles moradores queriam estuprar os visitantes que Ló havia abrigado em sua casa. Então harmonizava-se com o objetivo de Deus de eliminar a maldade. O segundo critério também foi preenchido. Foi precedida de aviso da parte de Deus. Primeiro, o dilúvio, que havia ocorrido cerca de 450 anos antes, havia sido um aviso de que Deus não tolera a iniquidade permanentemente. Também Abraão, que era o tio de Ló, e o próprio Ló receberam orientação divina. Nós temos aqui Gênesis capítulo 12, o versículo 8, que nos diz: mais tarde mudou-se dali para a região montanhosa do leste de Betel, ou ao leste de Betel, e armou a sua tenda com Betel ao oeste e Ai ao leste. Então construiu ali um altar a Jeová e começou a invocar o nome de Jeová. Esse verbo invocar também significa declarar, dar testemunho. Então Abraão, ele dava testemunho de Jeová, da sua justiça, dos seus padrões. E Ló, com certeza, também sabia disso. E terceiro, foi acompanhada de orientações divinas para a sobrevivência. Aqui em Gênesis, novamente o capítulo 19, versículos 12 a 14, que nos diz: os homens disseram então a Ló, os homens no caso aqui são os anjos em forma humana: tens mais alguém aqui? Genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos os que são teus na cidade, leva-os para fora do lugar, pois vamos arruinar este lugar, porque o clamor contra eles tornou-se alto perante Jeová, de modo que Jeová nos enviou para arruinar a cidade. Ló saiu por isso e começou a falar com os seus genros, que haviam de tomar suas filhas, e dizia-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque Jeová vai arruinar a cidade. Mas ele parecia aos olhos de seus genros como quem estava brincando. Então veja que houve orientação divina para a sobrevivência. Portanto, a acusação não tem mais desculpas para sua posição. Contra os fatos não há argumento. O ônus probante, o ônus da prova, recai sobre a acusação, e ela não consegue apresentar nenhum fato bem estabelecido para sustentar sua posição. O Deus Todo-Poderoso saiu-se vindicado, e em breve ele causará a maior de todas as catástrofes sobre a humanidade. Mateus capítulo 24, versículo 21, fala de uma grande tribulação como nunca ocorreu nem ocorrerá de novo, que culminará no Armagedom, a guerra de Deus contra os maus. Mas essa grande tribulação e o Armagedom serão seletivos. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 a 10, mostra isso. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 a 10, nos diz: em fogo chamejante
ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas acerca de nosso Senhor Jesus. Estes mesmos serão submetidos à punição judicial da destruição eterna, de diante do Senhor e da glória da sua força, no tempo em que ele vem para ser glorificado em conexão com os seus santos e para ser considerado com admiração, naquele dia em conexão com todos os que exerceram fé, porque o testemunho que demos encontrou fé entre vós. Esta grande tribulação porá fim ao sistema iníquo de coisas. Será sem comparação com outras calamidades já ocorridas. Por isso que Isaías capítulo 28, versículo 21, chama essa destruição de ato estranho e obra incomum da parte de Jeová. Será indiscutivelmente causada por Deus, porque se ajusta a todos os critérios citados. Primeiro, harmoniza-se com o propósito declarado de Deus, conforme Jeremias capítulo 25, versículos 31 ao 33. Nos diz assim: há um barulho há de chegar até a parte mais longínqua da terra, pois há uma controvérsia que Jeová tem com as nações. Ele terá de pôr-se pessoalmente em julgamento com toda a carne. Quanto aos iníquos, terá de entregá-los à espada, é a pronunciação de Jeová. Assim disse Jeová dos exércitos: eis que sai uma calamidade de nação em nação, e suscitar-se-á até mesmo uma grande tormenta desde as partes mais remotas da terra. E os mortos por Jeová certamente virão a estar naquele dia, de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão lamentados, nem serão recolhidos ou enterrados, tornar-se-ão como estrumes sobre a superfície do solo. Também ajusta-se ao segundo critério: dá-se aviso antecipado em todo o mundo. Mateus capítulo 24 nos narra uma grande profecia de Jesus descrevendo os acontecimentos atuais que nós vivenciamos. E entre esses acontecimentos encontra-se a pregação das boas novas, conforme Mateus capítulo 24, o versículo 14, que nos diz: e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O professor Charles S. Braden, no seu livro These Also Believe, estes também creem, afirmou que, abre aspas, as testemunhas de Jeová cobriram literalmente a terra com o seu testemunho. Fecha aspas. Ele disse também que, abre aspas, nenhum outro grupo religioso no mundo mostrou maior zelo e persistência na tentativa de divulgar as boas novas do reino do que as testemunhas de Jeová. Este movimento provavelmente se tornará cada vez mais forte. Fecha aspas. Como ele tinha razão. Quando ele escreveu estas palavras há mais de 50 anos, havia apenas umas 300 mil testemunhas de Jeová pregando em todo o mundo. O que diria ele hoje, quando o número de pregadores, mais de 6 milhões, é cerca de 20 vezes maior? E por fim, forneceram-se e fornecem-se orientações para a sobrevivência. Temos aqui as palavras de Sofonias no capítulo 2 e o versículo 3, que nos diz: procurai a Jeová, todos os mansos da terra, que tendes praticado a sua própria decisão judicial. Procurai a justiça, procurai a mansidão. Provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Jeová. E também as palavras que Jesus falou em João capítulo 17, versículo 3. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Ocorrerá uma destruição sem paralelos, mas é possível sobreviver. A escolha é de cada um de nós. Mas depois disso haverá bênçãos resultantes das maravilhas que Deus fará no futuro. Haverá abundância de paz, conforme diz o Salmo 72, versículo 7.
O dano ao meio ambiente será revertido, conforme mostra Isaías capítulo 35, versículos 1, 6 e 7. E a pobreza e a injustiça social serão eliminadas. O Salmo 72:16 diz que haverá bastante alimento na terra. E conforme Isaías 9:7, lá menciona que o próprio zelo de Jeová dos Exércitos é que tornará isso uma realidade. Tudo isso será o resultado da mais assombrosa catástrofe que Deus causará para o benefício da humanidade. Você pode desfrutar essas bênçãos se prestar atenção aos avisos de Deus agora e tomar ação para sobreviver. O nosso percurso ou trajeto rumo ao novo mundo de Deus pode ser comparado a uma viagem de carro com destino a uma cidade. Um trajeto rodoviário envolve perigos, riscos de acidentes que podem atrasar ou até mesmo comprometer a chegada ao local intencionado. Mas se dermos atenção ao mapa rodoviário e às placas indicativas, bem como respeitarmos as informações meteorológicas, poderemos chegar felizes ao nosso destino. De modo similar, devemos aproveitar plenamente as provisões da organização de Jeová, como a Bíblia, as publicações cristãs, as reuniões congregacionais, que servem como mapa e placas indicativas para nos conduzir com segurança ao novo sistema justo de Jeová. Portanto, sigamos agora as instruções de Jeová para a sobrevivência. Façamos todo o empenho como família para provar agora que nos enquadramos no estilo de vida do tão próximo e aguardado novo mundo de Deus. Estudemos a palavra de Deus, apliquemo-la em nossa vida e falemos aos outros sobre a esperança à frente. Fazendo isso, poderemos ser abençoados com um futuro eterno de suprema felicidade.